We had the last 8 weeks No nosso grupo alemão, nas últimas 8 semanas, a course about changing or coming closer to the Lord with our whole being, with our character. tivemos um curso acerca de nos aproximarmos de Deus com todo o nosso ser, todo o nosso caráter. This course called Better Life. É um curso chamado Vida Melhor. To come in a better habit with and lose ourselves from our old life. Para termos melhores hábitos e deixar as coisas que fazem parte da nossa vida passada. Being more sanctified and be apart for the Lord. Sermos mais santificados, sendo separados para Deus. Changing our character. Mudando o nosso caráter. And coming in the closer relationship through the Holy Spirit with our living Father. E chegando a uma relação mais próxima com o nosso Pai através do Espírito Santo. Our Father loves us so strongly O nosso Pai ama-nos de forma tão that forte He offered as a sacrifice His Son. de que Ele ofereceu o So seu his- Filho como His sacrifício por love nós. is really amazing. Então o seu amor é realmente incrível. And this we did about 8 weeks. Every Isto- Wednesday in the afternoon to grasp more of the love of the Heavenly Father. Isto foram as últimas and the 8 semanas sacrifice of Jesus. para compreendermos mais acerca do amor de Deus e do sacrifício de Cristo. From these meetings, I would like that every one of our members will give a short testimony what especially touched their hearts in this time. E destas 8 semanas eu gostava que cada um desse um pequeno testemunho de algo que tenha tocado o seu coração em particular durante este tempo. Maybe the easiest way, Elizabeth, you just first. Podemos começar com a Elizabeth. I have to translate Elizabeth. O Bernardo vai traduzir a Elizabeth para inglês. Also was mein Herz berührt hat, What really touched my heart Aquilo que tocou realmente o meu coração das ist die Bibelstelle in Sprüche 18, is Vers, the scripture in the Bible. Scriptures, Proverbs is it? Proverbs in English. Foi Proverbs 18 uma passagem de Provérbios 18, to 21. 20 a 21. From the fruit of a man's nein, mouth. hier, Death? 21. 21. Oh, this 21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ich wurde vom Heiligen Geist überführt. I was, Musst du vielleicht auf Englisch direkt machen. the Holy Spirit showed me O Espírito Santo falou comigo, Wie leichtsinnig ich mit Worten umgehe. how easy I use words. quão facilmente eu solto as minhas palavras, eu digo certas coisas. Weil unsere Worte immer eine Auswirkung haben. Because always, every word has a result. E todas as palavras que nós dizemos, elas têm um efeito. Und ich wurde auch davon überführt, ich kann Segen aussprechen oder Fluch. I was convinced you can speak blessings and also curses. Eu estava tão convencida de aquilo que é tão usado para abençoar como para amaldiçoar. Und es geht sogar noch weiter. And this goes much more deeper. E isto vai muito mais profundo. So wie Gott mit Worten die Erde geschaffen hat. So as und God created the earth Porque quando by His word, Deus criou a terra pela sua palavra, kann ich mein Leben mit meinen Worten kreieren. in this way I can also create my life here on earth. deste modo eu também próprio crio a minha vida através das palavras que eu digo. Ich habe immer die Entscheidungsfreiheit. I have always the free decision. Eu tenho sempre a decisão livre, o livre-arbítrio. Also diese Aussage, ich kann nicht anders oder Das- ich muss so sprechen. The saying, I can't other way, I must so speak. Die Umstände sind so The negativ. circumstances are so negative.
de pensar que tenho de dizer de uma certa forma, de uma forma diferente. As circunstâncias podem ser tão negativas. gilt für uns Christen nicht. Is not a habit for us Christians. Should not be a habit for us Christians. Não devia Yeah. ser um hábito para nós como cristãos. Wir haben das Wort Gottes We have the Word of God, Nós temos a palavra de Deus und es spricht 100%ig immer anders da als unsere Umstände. and the Word of God speaks always 100% different as our circumstances. e a palavra de Deus diz sempre 100% diferente daquilo que as nossas circunstâncias tentam dizer. Und ich kann meine Umstände verändern durch And meine Worte. I can change my circumstances with my words. E as circunstâncias podem ser mudadas através das palavras que dizemos. Das war auch ein Punkt, was mich sehr berührt hat im Kurs. That was the point which touched me in this course. Foi algo que tocou Ich- especialmente o meu coração. Ich kann entscheiden. I can decide. Eu tenho, Sorry. eu tenho essa capacidade de I- mudar, de Ich habe decidir. immer eine I Entscheidungsfreiheit. have always the possibility to make a decision. A decisão está sempre nas minhas mãos. Auch uns als Ehepaar. Also between us, E também entre os she casais. makes the songs to me. Nein, es ist mir wirklich wichtig, That's for me very important É muito importante para mim, weil wir immer gern eine Entschuldigung haben. because sometimes we say, make an excuse. We couldn't porque muitas vezes nós podemos another way speak. inventarmos desculpas de que não conseguimos falar de outra maneira. Aber ich kann es verändern mit meinen Worten. But I can do it by my word. Mas eu consigo através da minha palavra. So now Sibyl, the next one. Então agora a Zibila. I have written it because I can't do it. Eu escrevi para poder ler as minhas notas, senão não consigo. I was very impressed by the part Life and Freedom. Eu fiquei muito impressionado com a parte que falava da vida em liberdade. The Bible says in Galatians 5, verse 13, A Bíblia diz em Gálatas 5, versículo 13: "You, my brothers and sisters, are called to be free." Just a second. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Our spirit has been renewed. O nosso espírito foi renovado. Nevertheless, No entanto, we are often still bound by our thoughts, willpower, and emotions. muitas vezes nós ainda nos prendemos por causa dos nossos pensamentos, a nossa força de vontade e as nossas emoções. Being bound means opening ourselves up to a negative power. Quando nós estamos presos, quer dizer que estamos abertos a um poder negativo. Even Jesus was tempted, but he alone resisted all temptations. Até Jesus próprio foi tentado, mas apenas ele resistiu a todas as tentações. See Matthew and Luke 4. Como nós vemos em Mateus e em Lucas 4. Temptations are part of our fallen world. As tentações fazem parte do mundo caído em que vivemos. They are individual as bait for fish, and not everyone is attracted to the same bait. É como o isco para os peixes, nem todos estão atraídos pelo mesmo isco. Maybe money, alcohol, sweets. Para alguns pode Emotions, ser ego. dinheiro, álcool, doces, certas coisas emocionais Yeah, and ego. e o ego. My bait a few days before was my ego. O meu isco, aquilo que me tentava, tinha muito a ver com o meu ego. Among my husband's positive qualities is generosity. Entre as qualidades positivas do meu marido está a generosidade, Sometimes very spontaneous. muitas vezes de forma espontânea. We had planned a trip of 8 to 10 days, end of May, beginning June, Nós tínhamos planeado uma viagem de 8 a 10 dias, no início entre maio e junho. to the north of Portugal. Íamos ao norte de Portugal. A few weeks ago, an English father and his daughter E há umas semanas atrás, um senhor inglês e a sua filha, he met both last year while golfing, que o meu marido conheceu enquanto estava a jogar golfe, told him they would be here end of May and would like to play golf with us. eles disseram que iam estar aqui no final de maio e que gostavam de jogar golfe connosco. In the end of May. No final de maio.
My husband invited them 3 days to play as our guests. It's half the green fee to play with members. O meu marido convidou-os para jogar durante 3 dias, para vir ter connosco, And he told me this last Tuesday. e contou-me isto na última quinta-feira. My first reaction, I was annoyed. Na minha primeira reação foi que fiquei chateada. Doing them a favor seemed to be more important than keeping to the schedule for our trip. Fazer-lhes este favor parecia ser mais importante do que a nossa viagem que já estava agendada. I had chosen the time so that it wasn't too close to the Juntos meeting in Penafiel. Eu tinha escolhido uma altura que não fosse interferir na visita que nós vamos fazer a Penafiel para a conferência dos Juntos. My husband looked at me and answered, "And you are going to church every Sunday?" E o meu marido olhou para mim e perguntou: mas tu estás a ir à igreja todos os domingos? There I noticed the bait I swallowed, E aí my ego. eu reparei no isco que eu estava a tentar morder, que era o meu ego. I gave the devil a foothold Eu tinha dado lugar ao inimigo, by putting my needs above everything else. pondo as minhas necessidades acima de tudo. But I was immediately convicted. Mas imediatamente me apercebi disto. And by the way, we found a solution. E encontramos uma solução. We certainly won't be attacked during worship or prayer or in our small home groups. E certamente não vamos ser atacados durante a oração, durante a adoração, durante os momentos que nós temos de estudo bíblico. But always, when we least expect it, so be vigilant. Mas estas tentações vêm muitas vezes quando nós menos esperamos, então temos de estar vigilantes. Thank you, Daniel. Thank you, Bill. We had this time, we had on 4 different parts, and we did the lessons twice. The first time, the second time, the same lesson, that it comes a little bit deeper in us. Neste curso nós tivemos... The topic has been, first of all, how could we living in the Spirit? O primeiro tópico foi como é que podemos viver no Espírito. And the second topic was the power of the word. O segundo foi o poder das palavras. And then the next was how can we have a real sober-minded devotion. O outro foi como é que and nós focus podemos to ter the Lord. um foco, uma concentração, uma devoção realmente sóbria. And the last step was how can we endure living in freedom. E o último foi como é que nós podemos continuar a viver em liberdade. Now about, I think, Angelica and Martin, they will start now. A Angélica e o Marty vão partilhar também a sua experiência. Which microphone? This one. Okay. Yeah. Yeah. I'm Martin, this is Angelica. Eu sou o Martin, esta é a We Angélica. are a successful German-Dutch cooperation over 41 years. Nós somos uma I'm from Holland, cooperativa she's from alemã, Germany. We are living in Hamburg. alemã e holandesa que Oh, sorry. está a funcionar há 41 anos. And we are staying here for 3 months in Pera E estamos aqui há 3 meses a viver em Pera and enjoy the sun. e a desfrutar também do sol. First of all, I would like to thank Elisabeth and Bernard for their hospitality Primeiramente gostava de agradecer à Elisabeth e ao Bernard to pela be hospitalidade in deles. their home. Many times we know them both some years already. Por todas as vezes que nos deixaram, que fomos à casa deles e por os anos todos que os temos conhecido. And we really appreciate those couple. And I would say, give them a real hand clap. E apreciamos mesmo este casal, por isso vamos dar uma salva de palmas para eles. They are one of the pillars of this church, I understood. And in his high age, or no, you're still a young man. Compreendo que são dos pilares nesta igreja, mesmo com a idade que eles têm, que ainda são jovens. He is a blessing, and also Elizabeth, for you, all the members of this church, and also for us as visitors. Eles são uma bênção para todos nós, para para o outro e para nós também. Okay, my wife has to start, so she will do it on German, and I will try. I'm not a professional translator. A Angélica vai falar em alemão, o Marty vai traduzir para inglês, eu vou traduzir para português. Ja, du musst übersetzen. Sehr gut.
Ich bin auch kein professioneller Sprecher. She is also not a professional speaker, Também não sou uma oradora profissional, not yet. ainda não. Wir haben über das Thema Macht der Worte gesprochen. We have, as Elizabeth told, also we have talked about the power of words, of speaking words. Como a Elizabeth falou, nós falamos do poder das palavras, as palavras que falamos. In der Gewalt der Zunge sind Tod und Leben. Our tongue has the power for life and death. E a nossa língua tem o poder da vida e da morte. Und mich hat besonders angesprochen die Art, wie wir über andere Menschen sprechen. I was under the impression, or I understood how important it is that we can have an impact through our words on others. E eu compreendi o impacto que as palavras podem ter com toda a gente que nós falamos. Wir können andere Menschen segnen, indem wir etwas Gutes über sie sprechen oder gute Worte ihnen sagen. We can speak good words about other people in order to bless them. And what was the other? Ist egal. Okay. Nós podemos falar com as outras pessoas, podemos falar palavras boas. Mich hat angesprochen, dass wir vor allem unsere Feinde lieben sollen. Yeah, it came to me that it's so important that we love our enemies. E o que me ocorreu é que é tão importante que amemos os nossos inimigos. Und es ist viel schwerer, einem Feind etwas Gutes zu sagen, als einem Freund. It's much more difficult to say something friendly words to an enemy than to a friend. É muito mais difícil dizer palavras amigáveis para um inimigo do que para um amigo nosso, não é? Und das müssen wir ganz bewusst machen, aber wir können es nur mit Gott zusammen machen. We have to do this very conscious, and we can only say those words to our enemies with the help of God. Nós temos de fazê-lo de forma intencional e consciente e apenas conseguimos fazer isso com a ajuda de Deus. Und das habe ich mir vorgenommen. I have made my decision to do so. E eu tomei a minha decisão para fazer isto. Es ist nicht einfach, aber wir können uns darin üben. It's not easy, but we can practice this. Não é fácil, mas nós podemos praticar isto. Danke. That's all? Amém. Okay, thank you. Well done. Okay. Obrigado. Yeah, better life. Who Sim. does not want to have a better life? Vida melhor. Quem é que não quer ter uma vida melhor? And I think all those Germans, Dutch and English people are coming to the Algarve. They think Eu acho que todos os ingleses, alemães, holandeses que vêm cá para o Algarve, they will have a better life here. eles acreditam que vão ter uma vida melhor aqui. I tell you, although I like this Algarve, Eu digo que, apesar de eu gostar do Algarve, it's not true. não é verdade. Real happiness doesn't come from what you have, what you see, what you drink, what you eat, A verdadeira alegria não vem do que nós vivemos, do que nós comemos, do que nós bebemos, but comes from your heart. mas vem do nosso coração. Amen? Amém? You all understood. Good lesson. Compreendem todos, não é? Uma boa lição. In Luke 12:15, Em Lucas 12, versículo 15, then he said to them, "Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not exist in abundance of possessions." e Jesus disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. True life is not depending or is not measured based on health or how much do you have. A nossa vida não é medida no que nós temos, na nossa saúde, na qualidade das coisas que temos. God's purpose for us is to have a better life in a spiritual abundance in a relationship with Him. A vida, o plano, o propósito que Deus tem para nós é que nós tenhamos uma vida melhor através da abundância espiritual que Ele nos quer dar. In Psalms 73:28, No Salmo 73, 28, as for me, all I need is to be close to God.
I have made the Lord God my place of safety. E o salmista diz, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Yeah, the last teaching of the course O último ensino que nós recebemos no curso, I liked very much. e eu gostei muito. It was very extensive. Foi muito extenso. The preacher or the material said there are 14 steps to remain in this better life. Eles tinham 14 passos para permanecer nesta vida melhor. And I will not list all those 14 steps, Eu não vou dar uma lista dos 14 passos, but one was talking to my heart, mas um deles que falou ao meu coração, and it's about change old manners or habits in good habits or manners. tem a ver com mudar os maus hábitos por bons hábitos. Does somebody know, an assumption that you do it twice, how much in total do you bruise your teeth? How do you call it? Yeah, Brush your teeth. yeah, brush your teeth. So if you are going to make 18 years of life, how many times do you think you will bruise your teeth? Em 18 anos, quantas vezes é que acham que lavam os dentes nesses anos? I'm a financial man and I'm always calculating. Eu sou um homem do setor financeiro, então estou sempre a It's calcular. about 60,000 times. Vão ser 60.000 vezes, If you do it, se And that's fizerem isto. that's up to you. Isso é And that's a convosco. good manner. E isso é um bom hábito. But I think everybody knows also that sometimes, some in a tricky way, some very directly, some bad manners are going to enter in our life. Mas acho que todos nós percebemos que muitas vezes, de formas que nós não percebemos, maus hábitos começam a formar-se nas nossas vidas. Sometimes based on bad experience or disappointments, people start to drink. Muitas vezes pode ser baseado em más experiências que as pessoas tiveram, desapontamentos que as pessoas tiveram. Começam, por exemplo, a beber. And bad marriages, man or woman are looking for other partners. Ou em casamentos em que há dificuldades, o homem ou a mulher começa à procura de alguma coisa mais, de outra pessoa mais. But there are also a lot of very small bad manners. Mas também há outros maus hábitos mais pequenos, se calhar. And I think Elizabeth and Angelica told a little bit about this one. E acho que a Angélica e a Elizabeth falaram um bocadinho sobre isto. That we have bad words, we are talking bad over other people, and even we are think bad over other people. Nas palavras que nós falamos acerca dos outros quando são palavras más, e mesmo nos pensamentos maus que nós temos acerca dos outros. In Ephesus 4:23, Em Efésios 4:23, the Bible tells us you must give up your old way of life with all its bad habits. Let the Spirit change your way of thinking and make you into a new person. You are created to be like God, and so you must please Him and be truly holy. que diz que nós devemos deixar a nossa forma antiga de viver, devemos renovar o nosso espírito e a nossa mente e vestir-nos deste novo homem que é feito para ser como Cristo, Yeah, God says, em santidade. replace bad habits by good habits. Devemos substituir hábitos maus por bons hábitos. A practical help for you, it was said in the material, if you do good habits for 30 days, Um conselho muito prático que eles falaram é: se nós mantivermos um bom hábito durante 30 dias, you have been succeeded. So you have succeeded. conseguiste fazer esse hábito com sucesso. If not, and that's therefore we have church, Se não, também temos a igreja, you can ask for help. podes pedir ajuda. The Bible is very clear on that. A Bíblia fala muito claramente acerca disso. The Bible says that we have to confirm, admit our sins to each other. A Bíblia diz que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. And now I'm closing, so I want to encourage you,
if you have bad habits, nobody has to say this now, but if you need help, go to one of your elders or the persons you trust. Então eu vou terminar com isto. Se tu tens uma coisa que tu vês que é um hábito mau que tu queres deixar e não estás a conseguir, tens pessoas com quem falar aqui na igreja, alguém que confies, algum dos líderes. And I think in this church that's possible. Yes. Correct, Bernard? Acho que nessa igreja isto é possível, não é, Bernardo? Thank you very much. Muito obrigado. Chrissy, you want to come now? Then come Teresa. Chrissy. Vamos ouvir a Chrissy e depois vamos ouvir a Teresa. Good morning. Bom dia. So, better life course, better life. Do we all want to have a better life? Yes, we want to have it all. Então, uma vida melhor é algo que nós queremos, não é? And what was so impressed for me, it was the last part. Aquilo que me impressionou mais foi a última parte, This was the last part, staying in freedom. que era manter-nos em liberdade. We have the freedom. We have the freedom in Christ. Nós temos a liberdade que Cristo nos deu. Isn't that wonderful? Não é algo maravilhoso? It is. É. But to stay in freedom because we are living in this world. Mas manter-nos livres porque vivemos neste mundo, Every day we have challenges. todos os dias temos desafios. People, it go on our nerves, As pessoas têm formas às vezes de nos irritar. and so many things that are not good in this world. And we have each day when we stand up, we have the challenge. E nós percebemos que todos os dias há desafios. And we have in the last part to stay in freedom. We have 40 topics. We told about it. Nestes 4 tópicos que nós tivemos, o último era manter-nos em liberdade. And one topic that was that opens my heart more and reminds me, okay, there are things I have to do. I thought I have done many things, E um dos tópicos que tocou o meu coração é que há coisas que temos de fazer e eu pensei que já tinha feito muitas coisas. and this was a topic. I want to ask you a question. Do you clean your house? Este é um tópico em que eu quero fazer uma questão. Tu limpas a tua casa, I think you clean your house. You're cleaning your windows, tu limpas as tuas janelas, you clean your floor, limpas o teu chão, you clean everything, your kitchen, Limpas a cozinha. and. But that is not what I mean to live in freedom. It gives you not freedom to clean your house. Okay, when it have you clean your, it's wonderful. e a liberdade que nós temos também é a liberdade de limpar as nossas casas. E ter as coisas limpas é uma coisa maravilhosa. The real freedom that we have is cleaning our house, and that I mean spiritually, but also practically. Mas a verdadeira liberdade que nós temos é em limpar o nosso coração, não só de forma espiritual, mas também prática. There are 3 examples I want to give you, and I want to ask you, E há 3 exemplos que eu vou falar que eu gostava de vos perguntar. what is in your house? O que é que está em tua casa? Are there things in your house, practical things, objects that how do you call it? I wrote it down in English. Contaminated. Yeah. Há coisas na tua casa que, objetos práticos, físicos, que tu dirias que contaminam a tua casa? Things of your old life before you come to Jesus. Coisas da tua vida anterior antes de conheceres a Jesus. It can be books, Podem ser livros, perhaps of esotericism, podem ser livros, por exemplo, de esotéricos, or it can be cards, Podem reading ser cards, cartas de, como é que se diz, de tarot, or it can be commuting. Commuting was podem ser objetos que têm a ver com alguma coisa com o mundo espiritual. uma conexão If com o mundo these espiritual. things, if you see it in your house, put it out, put it away. Se tu vires que tens coisas destas em tua casa, são coisas que tu deves tirar da tua casa, deves pôr fora da tua casa.
Okay, perhaps you say, "Ah, I don't think about it, it's in a big box under my bed." E eu penso, mas são coisas que se calhar eu nem penso que elas estão lá, se calhar está numa caixa debaixo da minha cama que eu nem olho para ela. But remember what is inside. It can be an influence. Mas lembra-te que aquilo que está dentro pode ser uma influência. And a second part is doors. You have to close doors. A segunda parte é acerca de portas. Há portas que nós temos de fechar. Do you have wrong idols in your former life? Tu tens, Wrong idols. tens ídolos da tua vida anterior. Perhaps it's a poster or Se calhar posters, DVDs. se calhar Oh. DVDs. A practical example was, perhaps it was mine example, perhaps also yours. Exemplo prático, que é o meu exemplo, que se calhar pode ser o vosso também. Open your wardrobe. Ou abre o teu guarda-fatos. Perhaps for the ladies you have a nice dress, very sexy. Se calhar para as senhoras tens um vestido muito sexy, uma coisa assim. And in former times you have used it to go to the discotheque E nos tempos anteriores usaste para ir à discoteca and making boys crazy. e enlouquecer os rapazes. That is a wrong way. That not belongs to Jesus. What Jesus has for us. Isso é algo errado, é algo que Deus não planeou isso para nós. Put it out, put it away. Vamos pôr isso de lado, vamos pôr isso fora. It's not longer in your life now. Já não faz parte da tua Don't need vida. it. You Já don't não need it. precisas. And the third part is, be separated from memories, or you guide memories of old relationships, of wrong relationships. Ou seja, outra coisa é separa-te de memórias de relacionamentos anteriores que tiveste. I don't want to force you that you put everything out, Eu não estou a forçar-te que tires tudo que tens em casa, but put out the wrong things. What can be an old chain, mas todas as Which- coisas que ainda te podem acorrentar de alguma maneira. and that are memories of bad relationships, Às vezes memórias de relacionamentos que correram mal, ex-partners. de ex-parceiros, ex-companheiros. Think about all these things. Be sensitive for it. What is in my house? Pensem nestas coisas e sejam sensíveis para o que é que está em minha casa. And I have here two texts from the Bible. Eu tenho aqui duas passagens da Bíblia, And it said in Psalm 101, que está no Salmo 101. I read it in German now. Crissi I vai read ler it first in German and then Daniel will translate it in English and Portuguese. Okay. Ich will mit lauterem Herzen wandeln in meinem Haus. Ich will keine heillosen Dinge ins Auge fassen. Übertretungen begehen hasse ich. Das soll nicht an mir kleben. Böses will ich nicht kennen. Okay. I will not look with approval on anything that is vile. I hate what faithless people do. I will have no part in it. The perverse of heart shall be far from me. I will have nothing to do with that what is evil. E em português, não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. And the second proof from the Bible is 5. Mose 7:26. Du sollst keinen Gräuel in dein Haus bringen, damit du nicht gleich ihm dem Bann verfällst. So in English, do not bring a detestable thing, Deuteronomy 7:26. Do not bring a detestable thing into your house, or you, like it, will be set apart for destruction. Regard it as vile and utterly detest it, for it is set apart for destruction. Em português, não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema ou amaldiçoada é. Isso é Deuteronômio 7:26. Thank you, Daniel. Sometimes it is very easy to put these things out. Às vezes And é our- muito fácil pôr estas coisas de fora. In our course, Elizabeth told us when she came to Jesus, No nosso curso, a Elizabeth falou-nos que quando ela veio a Jesus,
one of her first things she did, Uma das primeiras coisas que ela fez, she put many things out. ela pôs muitas coisas fora. She burned books Ela queimou livros. and everything. It was very easy in the first part. Foi muito fácil essa primeira parte. For me, it was different. I started slowly, Para mim foi diferente. Eu comecei lentamente. slowly to separate Eu comecei mais lentamente a separar from these things. destas coisas. And when we have this course, it remains me so strong that I have to do now many, many things. E neste curso eu lembro-me fortemente de muitas coisas que eu tive de me separar. Many things, practical things, Coisas cleaning práticas. practical. Coisas mesmo práticas. And do you remember when Jesus went to the temple? E será que tu te lembras quando Jesus foi ao templo? When he see all the business over there, Quando viu todos os negócios que estavam a fazer lá? what did Jesus do? O que é que Jesus fez? Did he say, oh yeah, oh, that's not good. I have to think about what can we tell the people to do it? Será que ele começou a falar, isto se calhar não é muito bom, o que é que será que as pessoas vão dizer? Tem aqui isto, aqui e ali. No, No. he was radical. Não, ele foi radical. Revolution. Ele He foi said, go revolucionário. out of the house of my Lord. Ele disse, não faça My da casa father. do meu pai uma casa de That is wrong negócios. what you have here. And what are you doing? Go out. And he was very angry. E ele expulsou de lá as pessoas que faziam negócios. E eles estavam muito, como é que se diz, zangado. So I want to force you, go to your house and look what is inside. Então o que eu quero dizer é, vai à tua casa e vê o que está lá. There are more things. Ask the Holy Spirit Pede ao Espírito Santo ajuda to tell you, to remind you about these things. para te fazer lembrar, fazer perceber quais são estas coisas. That was a wonderful part in this for me, but we have also other wonderful parts in our Bible Foi uma- study and a foi uma- better life. Uma parte maravilhosa para mim e acho que houve muitas também partes muito boas também neste estudo que fizemos. Okay, thank you. Obrigado. Thank you, Chrissy. So you hear it was a long cleaning process in our home. Então podemos ouvir que foi um processo longo. Pardon? Yes. It was a cleaning inside, also outside. Foi uma limpeza tanto por dentro como por Someone fora. told me that he has a Buddha figure in her home. Alguém me disse que tinha uma So- figura de um Buda dentro de casa, por exemplo. We need freedom on every field of our life. São So coisas- Teresa, also the Portuguese lady, has been with us. Agora, a Teresa que vem falar Our também em dear friend português. Teresa, A nossa querida she is something amiga ve- Teresa. very special to us. É muito Teresa. especial para nós, a Teresa. Obrigada. Thank So, you. eu vou falar em português, So I will speak in Portuguese porque é a minha língua. because it's my tongue. So, foi um privilégio realmente para mim poder participar em mais um curso de discipulado, So it was truly a privilege to be able to participate in another discipleship course, especialmente em alemão. especially in German. Reforçou em mim o que é mais importante, It helped me to understand what is more important, não é apenas adquirir mais conhecimento, not just to obtain more knowledge, mas pô-lo em prática, but to put it in practice diariamente, daily, vivendo as verdades da palavra de Deus, living out the truths that are in the Word of God, com base na nossa identidade em Cristo. based on the identity that we have in Christ. E eu escolhi um versículo, está em Galatas 5, versículo 1, And I chose a verse that is in Galatians 5, verse 1, que diz: and it says, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, "It is for freedom that Christ has set us free. e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." Portanto, viver no Espírito So living in the Spirit, deve ser uma caminhada diária it must be a daily walk, que exige perseverança. which demands of us that we persevere. E, além disso,
preciso da ajuda e do poder do Espírito Santo que But vive em mim. Aside from that, we need the help of the Holy Spirit living in us. E assim viver uma vida plena, experimentando a graça que Jesus tem para mim. This Para is the nós. only way that we can live the life of fullness and grace that Jesus has for us. Por isso eu encorajo a todos a participarem num curso de discipulado, seja ele Better Life, So I encourage everyone to participate. If there's a discipleship course that you're able to participate, whether it's Better Life like we did, ou Liberdade em Cristo, como nós temos na igreja, ou o curso Graça. or Freedom in Christ as we have done before, or the Grace course. É esse o meu pequeno testemunho que foi muito útil para mim. This is my small testimony that it was very useful for me. Obrigada a todos. Thank you, everybody. Thank you, Teresa. Obrigado, Teresa. Last, I want to read a word for you. Por último, It's in gostaria de ler James uma palavra convosco que está em Tiago 1, from 21 to 23. I think will be also there. do versículo 21 ao 23. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Anyone who listens to the word but doesn't do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. Aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho Yes, and after that, he reads, he lays the word of God, what he just read, beside. e depois de se ver a si mesmo é como a palavra de, sorry, I didn't, He lays the word of God, Ele in lê a the palavra mirror de Deus. beside, ele lê a palavra de Deus como é como um espelho and goes his own ways. e depois vai pelo seu próprio caminho. No, you look more in the word, not so short, not so. Superficial, yes. E eu disse ao Bernardo, não olhes tão pouco para a palavra, para o espelho, olha mais tempo. Das ist das Problem, dass wir so The problem is that we don't look long enough in the word. O problema é que não olhamos tempo suficiente We para a have palavra. no time. Nós não temos tempo. Everybody has his own stress. Todos nós temos os nossos próprios stresses. Everyone, and so that's the reason very often Elizabeth comes and says, a little bit longer, it's too short. por, It's too isso, short. por isso é que a Elizabeth disse, curte mais. This mirror is something special. Yes. One side, Este espelho é algo de especial. one side is very easy to look in and go. Um dos lados é muito fácil de But olhar, there's another side. mas tem outro lado. It's like A zoom, everything is much more greater. que faz com muito mais detalhe o Then outro I lado. see very precisely and very sober how am I and how is my image. Mas este lado olha para mim com muito mais detalhe e consigo ver realmente como sou, como é a minha imagem. So this is the importance of a mirror. Então esta é a importância de um espelho. But the Bible says, and after looking to himself goes away and immediately forgets what he looks like. Ah, o Tiago diz-nos que este homem é como, depois de olhar para si mesmo no espelho, se não pratica a palavra, ele sai e depois é como se esquecesse
a sua aparência. But whoever Uhum. yes, 25. verse 25. I have it here also 25. Yeah. But whoever looks intently in the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz ou abençoado naquilo que fizer. So to stay in freedom, Então, permanecer em liberdade it's something you have to meditate about the word. é algo que nós temos de fazer acerca da palavra que You ouvimos. have to look in the more extended part of the mirror. Tens de olhar para a parte que faz zoom do espelho. Then you will see what has to be changed, not only in your face, in your whole personality. E tu vais ver aquilo que tem de ser transformado, não só na tua cara, mas na tua personalidade. The Lord likes when we change our personality and go beside from our old life. Deus agrada-se quando nós transformamos a nossa personalidade And e saímos da nossa forma de viver antiga. and He loves us. E Ele ama-nos. I think the Holy Spirit is waiting every day for us. Eu acho que o Espírito Santo ele espera sempre por nós ansiosamente. When we gave our life to Jesus, Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, He started not that we should be a hotel. o objetivo era que não fôssemos um hotel. He wants that we are His dwelling place. Quer que sejamos a sua So habitação. when you give your life to Jesus, He lives in you. Então quando nós damos a nossa vida a Jesus, Ele vive em nós. It's your part and my part E é a nossa parte a cumprir that He becomes stronger and stronger in our personality. que Ele cresça mais e mais na nossa personalidade. And it's not like in a medical practice you have to wait Não é como na medicina que temos de esperar. until the doctor comes. Temos de esperar que o médico apareça. God is always available. Deus ele está sempre The Holy disponível. Spirit is always there. He lives in you. O Espírito Santo ele está em nós e está sempre disponível. And He likes to overcome your old personality and making you in His own image. E Ele gosta de conquistar a nossa forma de ser antiga e nos transformar à sua imagem. Now it's not necessary anymore for me to read this Galatians 5, verse 1 verse, because Teresa read it before. Agora não vou ter de ler Gálatas 5:1 sobre a liberdade, porque a Teresa acabou de ler esse versículo. So it's for freedom that Christ has set us free. Pois Cristo libertou-nos para sermos livres. Stand firm. Temos de permanecer firmes nessa liberdade. And don't let yourself burdened E, again by a yoke of e slavery. não deixar que sejamos novamente subjugados por um jugo de escravidão. Watch about your inner man. Então, acerca do nosso homem That you interior, stay in freedom. permanecer em liberdade. Our recipe is for myself and Elizabeth. Please come. She doesn't know that. Come. A nossa receita, eu e Elizabeth, Very often muitas vezes, we do that. We stay before our TV, nós estamos em frente, por exemplo, And in we this- don't stay in front of our TV. in front of our TV, Nós estamos ali sentados em frente à televisão, and we have an extra big one, e é uma televisão assim grande, and then we have YouTube, e temos o YouTube, and there are many, many wonderful worship songs. e há muitas músicas de louvor maravilhosas. We both together starting and praising, so then we have the music, and we have a band, Nós os and dois we juntos, praise together the Lord. nós os dois juntos pomos a tocar e louvamos a Deus em conjunto. How great are you, Lord, as we sang today in the morning. Quão grande é o nosso Deus, como How nós wonderful cantamos. are you. Quão maravilhoso Ele We é. proclaim His victory. Nós proclamamos a sua vitória. She said, you can do it also alone, without a partner. Ela diz também podes fazer quando estás sozinho, não é só com a Elizabeth.
So you don't have to think it's only with a partner. Ou seja, não temos de pensar só como casal, também podemos fazer But we sozinhos. do that. We share together the love of God. Mas como casal é uma coisa que fazemos It's for juntos, nós me something partilhamos very deste amor de special. Deus. We are doing this together. E é algo muito especial que Do it fazemos if you're juntos. alone, do it alone. Falo sozinho, estás sozinho, falo sozinho. Well, search for a person that you can share your joy and your life with God. Mas se vais estar com alguém, procura alguém com quem possas partilhar a alegria que tens com It's so Deus. important to have someone more. So in our church, if you feel so alone, Então, search for someone who can share your joy em- and also sometimes sorrows. é importante nós termos alguém e mesmo que não tenhas ninguém na nossa igreja, podes encontrar alguém com quem partilhar a alegria que tens em Cristo. This I want to recommend to you. Então é isto que eu quero recomendar. So that's only a taste of our German house group. Isto é apenas uma pequena prova do nosso Bless you. grupo alemão de estudo. Oh, I would like to pray first of all. Eu gostava de orar para terminar, antes de terminar. Lord Jesus, Senhor Jesus, thank you. obrigado. We are as our children here together. Nós estamos aqui enquanto teus filhos aqui juntos. We are here to worship you, Estamos aqui para te adorar but we want to more experience your love, e gostávamos de experimentar mais do teu amor, your strength, da tua força, your freedom, da tua and liberdade your power e do teu in our poder daily life. na nossa vida diária. And thank you, Lord. Obrigado, You are Senhor. always available for us. Tu estás sempre to disponível para support nós, us in this way. para nos apoiar desta maneira. Amen. Amém.